Hoje a igreja celebra, como vocês já ouviram, a solenidade da Santíssima Trindade. O mistério central da nossa fé, porque tudo que a igreja faz, tudo de fato, em nome desta Trindade Santa, deste Deus único em três pessoas. E é verdade que todos nós também conhecemos muito isto. É claro que também cada um de nós não podemos abranger toda a Trindade, conhecer o mistério da Trindade, mas podemos experimentá-la pouco a pouco, experimentá-la naquilo que a palavra vai falando e manifestando na nossa vida. Nós somos aquilo que a primeira leitura falou, o povo de Israel, este povo que viu grandes sinais que Deus realizou no meio de outros povos e, na verdade, fez deste povo um grande povo. Por isso, o povo de Israel, que foi escolhido por Deus para manifestar esta presença deste Deus no meio dos outros povos, através de um Deus que age, de um Deus que se manifesta. E de fato, Deus se manifestou no fogo, falou com este povo através do fogo. Deus realizou sinais maravilhosos no Egito, libertando este povo da escravidão. Assim como hoje, ainda hoje, nós também percebemos a manifestação deste Deus Criador, que cria todas as coisas, que criou a cada um de nós, que deu a vida para cada um de nós. Por isso devemos sempre nos lembrar deste Deus que cria e que conserva todas as coisas. Ao mesmo tempo, lembramos no Evangelho o Deus que é o Salvador, o Cristo Jesus. Aqui manifesta, depois da Páscoa, quando Jesus, antes de subir ao céu, encontra-se com os seus discípulos. Marca ali na Galileia, porque foi a Galileia onde ele começou a missão. E a partir da Galileia, ele envia os seus discípulos para continuar esta mesma missão. A missão de ir e anunciar. A igreja, ela nunca pode estar fechada em si mesma. A igreja, ela tem que ir ao encontro do outro. Por isso, o próprio mandamento do Senhor é este: ide a todo mundo e ensinai a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante isto, irmãos, que compreendamos este sinal que o Senhor colocou no meio de cada um de nós. Na nossa vida, como católicos, nós estamos sempre cheios do sinal da Trindade. Quando passamos em algum lugar, nós nos benzemos, fazendo o quê? O sinal da Santa Cruz, que na verdade é o quê? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Invocamos sempre a Trindade sobre nós. E é preciso que cada um de nós aprendamos de verdade a viver esta Trindade. Jesus Cristo aqui fala: toda a autoridade me foi dada. Qual é esta autoridade de Cristo? A autoridade de Cristo não é simplesmente o poder, mas a autoridade de Cristo é o sinal da ressurreição. Aquele que venceu o mal e a morte. Aquele que tem a possibilidade de fazer com que a vida das pessoas podem ser transformadas. Por isso Deus quis agir.
através do seu Filho, que se encarnou, que assumiu a nossa natureza, que assumiu a nossa carne, que assumiu no seu corpo os nossos sofrimentos, e através desses sofrimentos, ele os pregou na cruz, destruindo o pecado e a morte. Por isso, ele fala, esta é a autoridade que o Senhor tem. A possibilidade de libertar, de salvar, de dar a vida às pessoas. E por isso ele envia os seus discípulos a anunciar. E olha que interessante, há mais de 2000 anos, e nós hoje estamos aqui, recebendo esta mesma palavra. Porque também na nossa vida, esta mesma palavra teve um efeito. Cada um de nós que estamos aqui, não estamos aqui por acaso, mas porque certamente desse Deus se manifestou na nossa vida. E certamente Ele também nos convida a testemunhar isto no mundo lá fora. Por isso eu acho impressionante a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, que diz algo muito interessante, que diz assim, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, de fato são filhos de Deus. Qual é o Espírito que conduz a tua vida? Quem rege a tua vida? É o Espírito do homem ou o Espírito de Deus? É necessário, irmãos, deixar que esse Espírito fale mais alto em cada um de nós, para que possamos vencer também dentro de nós aquilo que nos escraviza, né? Existem muitas realidades que exercem um certo poder e um certo fascínio sobre cada um de nós. O poder do dinheiro, o poder da fama, o poder do sucesso, o poder de querer ser mais, o poder de querer dominar todas as coisas, o poder de querer se satisfazer com todas as coisas. E por causa disto, muitas vezes, nós nos tornamos escravos. E muitas vezes, damos testemunho de que não somos conduzidos pelo Espírito de Deus. Mas o Senhor sempre nos convida, e de verdade, através do poder do Cristo, que venceu o mal e a morte, Ele nos perdoa e nos dá a graça de podermos, de fato, nos tornar filhos e poder clamar, Abá, papaizinho, dizer isto, papaizinho. Por isso que é o próprio Espírito também que está dentro de nós, que nos conduz, nos impele. A própria Escritura fala que nós não sabemos o que pedir, e que é o Espírito que clama dentro de nós, aquilo que é necessário para cada um de nós. Irmãos, nós celebramos a Trindade, um Deus que não é um Deus distante, mas é um Deus atuante, um Deus que está conosco, que caminha conosco, que ilumina a nossa vida. Por isso é interessante, né? Nós não precisamos ter medo de nada, de nenhum problema, de nenhuma dificuldade e de nenhum sofrimento, se de fato confiamos em Deus. Porque tudo que Deus permite na nossa vida, Ele o permite para o nosso bem. Até uma doença, até um sofrimento, até uma dificuldade, até uma crise, até a falta de alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos aprender a confiar nesse Deus e acreditar que Ele é aquele que venceu todas as barreiras e que quer vencer estas barreiras também na nossa vida. Por isso nos dá a oportunidade de celebrarmos a sua presença na nossa vida. A própria primeira leitura termina dizendo assim: guarda as suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos depois de ti, e vivas longo dia sobre a terra, que o Senhor teu Deus vai te dar para sempre.
O povo de Israel tem uma lei que rege as suas vidas, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, né? E colocar este Deus acima de tudo na sua vida. Por isso nós também precisamos aprender. É interessante aqui, quando Jesus aparece, alguns creem, mas alguns ainda duvidavam. Deus sempre permite isto na nossa vida. Permite que nós, de verdade, o vejamos e acreditamos, mas permite também que nós, às vezes, tenhamos dúvidas. E é mesmo assim, o mistério pascal, irmãos, o mistério da Trindade, irmãos, é algo sempre oculto, sempre. A uns Deus se revela e dá a conhecer. A outros, Deus se manifesta, mas eles não conseguem enxergar. Eu espero que na nossa caminhada cristã, nós sempre estejamos abertos e dispostos, né, de fato, a encontrarmos com este Deus que está presente no meio da sua igreja, que está presente na nossa vida, porque também sobre nós, né, nós fomos batizados em nome desta Trindade Santa. E é através dela que nós também somos, pouco a pouco, conduzidos na fé, para de fato vivermos aquilo que a própria leitura nos diz, né? Por que o Senhor se manifestou? Para que nós pudéssemos ser seus filhos e, sendo seus filhos, possamos participar da sua herança na glória, no céu. Quando nós vamos conhecer a Trindade plenamente, aqui na terra é impossível, né? É como aquela historinha que Santo Agostinho sempre conta, que vocês já estão cansados de ouvir, que todo padre fala, que é um menino na praia fazendo um buraquinho e querendo colocar a água do mar dentro daquele buraquinho. E Santo Agostinho questiona: menino, o que você está fazendo? Eu quero pegar toda aquela água e colocar dentro deste buraquinho. E Santo Agostinho diz para o menino: menino, isto é impossível. E o menino, na verdade, não era um menino, era um anjo, que disse para ele: da mesma forma, o fato de você querer entender os mistérios de Deus é impossível. Então Deus se dá a conhecer, pouco a pouco. Mas nós só vamos conhecê-lo plenamente quando estivermos na glória do Pai.